Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Não reparem o jeitão que eu tô aí, meio amassado, meio com o olho injetado. Hoje eu fui para São Paulo, capital, e impressionantemente como a gente troca energia naquele lugar, né? Impressionante. Eu estive lá, fui andar no Brás. Quem foi já andar no Brás, pelo que tem uma quantidade de milhares de pessoas na rua, né? Se acotovelando o dia inteiro. Hoje eu passei pelo bairro e realmente aí estava acabado, simplesmente acabado, né? Porque eu acordei às 5 da manhã, saí daqui às 6, cheguei lá às 8, fiquei o dia inteiro para lá e para cá na cidade. Terminei a tarde no Brás. E eu estava completamente sem condições. E aí eu faço uma técnica que eu acho interessante, que é me dar autopasses debaixo do chuveiro. E aí eu estava realmente acabado quando eu cheguei, estava realmente acabado. E aí comecei a fazer um autopasse no banheiro, tomei um banho quentinho e tal, e dando autopasses e mais autopasses. E foi aliviando toda a tensão, assim. Tô cansado, claro que eu tô cansado, né? Afinal de contas, quando a gente vai pra São Paulo é pra andar, né? Todo mundo que vai pra lá anda pra caramba. A não sei que você vai fazer tudo de carro, mas se você for fazer de transporte público, você vai andar muito, né? E foi o meu caso, porque... Enfim, e só pra falar pra vocês, na verdade, dessa questão do autopasse, que é uma coisa muito legal, né? Geralmente a gente usa isso. Esses dias eu estava vendo uma técnica também muito interessante que ajuda a nossa clarividência, que é uma técnica onde a gente abaixa a nuca, né? Deixa a água do chuveiro cair em cima da nossa nuca e imagina que essa água esteja passando por dentro da nossa cabeça, né? E obviamente lavando o nosso chakra, né? Ou seja, isso teoricamente desobstrui energeticamente o chakra, porque a água é um condutor de energia poderosíssimo, né? E essa técnica é bem legal, viu? Eu faço essa técnica e também do autopasse com as minhas mãos também, tirando as energias, né, essas carapaças energéticas, porque nunca tenho uma sensibilidade disso, mas eu percebo grande diferença depois de executar essas técnicas, porque realmente, assim, não dá pra, assim, daria para provar se eu tivesse gravando o vídeo antes de tomar banho, depois que eu tomo banho, entendeu? Eu venho e mostro a situação. Deixa eu pôr uma outra música aqui para rolar, né? Aí pôr uma outra música, ou seja, desculpa, eu teria que gravar um vídeo antes, né? De como é que eu estou, como é que eu chego, e depois de tomar um banho. É impressionante, cara. Existe uma transformação em mim absurda. Eu, assim, estou um pouco mais energizado, um pouco mais ligado, mas assim, essa região minha aqui estava inoperante, de tanta dor de cabeça, olho cansado, muito dor nas costas, muito. Aí fui lá, tomei um banho e dei um gás, assim, fiquei, mas especialmente por conta do autopasse, e não é crendice, não. Eu já cansei de testar isso e realmente funciona, tá bom? Mas é só para compartilhar com vocês como é legal a gente praticar esse tipo de coisa, porque se vocês fizerem isso na casa de vocês, depois de um dia estressante, cansado e tal, vocês vão perceber que realmente funciona. Isso já é um primeiro, vamos dizer assim, gatilho, né? Para a gente começar a fazer as autoprovas, vamos chamar assim, da sua sensibilidade. Como vocês sabem, aqui é um canal de Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita, e por conta disso a gente usa esse livro aqui como base. Ao fundo a gente está ouvindo um artista, o produtor, né, chamado Johnny Easton, no site Upbeat. Isso tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. E a música que nós estamos ouvindo agora é Dreamland, tá? Bom, a gente usa também, que tem usado
nesses últimos episódios exemplares de Evangelho no Lar, esse livro aqui do Lancelin, Cirurgia Moral. E os outros livros a gente faz buscas aleatórias, né? A gente sorteia uma lá e faz. E esse daqui a gente está lendo na sequência. É um texto um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, mas tem umas coisas muito bonitas aqui, porque se a gente calmamente prestar atenção, realmente são muito bonitas. E por último, não menos importante, a gente usa esse outro livro aqui do Sri Prem Baba, né? Que também tem umas noções de comportamento em sociedade e comportamentos morais também bem interessantes a respeito de como é que a gente deve enxergar certos aspectos da nossa vida social. Bem interessante. Tá bom? Bom, como vocês bem sabem, aqui a gente faz 8 minutos também de respiração, que é para deixar o que está lá fora, e entrar nesse universo aqui, que é o universo da espiritualidade, da prece. E aí, a partir desses 8 minutos a gente então faz a evocação dos nossos bons amigos e após isso a gente então começa a fazer efetivamente a nossa prece. Essa música Dreamland do John Easton, que nós estamos ouvindo agora e vocês vão ouvir em detalhe daqui a pouco enquanto a gente respira, é uma música de 30 minutos. Eu não conhecia, mas já gostei muito. Tá bom? Como é que a gente respira? Já vocês vão ouvir, que eu vou aumentar ela um pouco mais. A gente respira assim, ó, a gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar, dá uma pausa, aí continua inspirando. Encher os pulmões, ou seja, locupletou, olha só que termo, hein? Encher os pulmões totalmente, a gente dá uma pausa e aí a gente solta o ar lentamente. Eu vou fazer 2 ou 3 vezes com som aqui, só para vocês saberem o que eu estou fazendo, né? E uma coisa importante, quando a gente solta, a gente imagina uma fumaça branca, uma espuma branca, uma brisa branca saindo dos nossos olhos, boca, nariz, ouvido e poros e por aí vai. A ideia disso é já fazer meio que automatizar, vamos dizer assim, uma exteriorização energética, ou seja, uma soltura dessas energias mais densas que a gente acumula durante o dia. Assim a gente vai ficar um pouco mais sutil para o momento da prece. Agora com vocês então, Dreamland, enquanto a gente respira. Daqui a pouco, daqui a 8 minutos eu chamo vocês para nós efetivamente começarmos a nossa prece. Tá bom? Vamos lá?
Muito bem, muito bem. E aí, estavam curtindo a musiquinha?
A musiquinha não, né? A música. Tava percebendo aqui o Giló, o meu gato, ele, que é esse gato pretinho que passou por aqui, preto lindo, ele passou por aqui e eu descobri agora que ele gosta de música de piano. Ele não gosta de música. Eu toco um pouquinho de acordeon, né? E todas as vezes que eu vou tocar um pouquinho de acordeon aqui, treinar, aprender minhas aulas, ele fica bem incomodado. Mas todas as vezes que eu ponho piano, achava que não, mas vocês precisam ver o rostinho dele aqui agora, curtindo a música. Impressionante. Bom demais, né? É bom assim que ele fica calmo e não derruba a casa. Bom, gente, a gente pode começar então aqui com a invocação dos nossos bons amigos. E a partir disso, então, a gente começa com as nossas leituras e as nossas preces. Tá bom? Vamos lá, então. É com muito bom gosto que começamos a partir de agora uma boa vibração de paz, de realização, de harmonia, de amor ao próximo, para realizar as nossas preces, que a partir de agora serão uma vibração positiva em prol daqueles que ainda não podemos, na maioria das vezes, sentir ou detectar, mas que estão presentes, estão conectados a nós de alguma maneira, e que eles recebam as bênçãos maravilhosas de Jesus, insuflando neles a vontade e a esperança de um segmento consciencial, cheio de paz, cheio de boas realizações, cheio de bons acontecimentos. Que os bons espíritos nos permitam adequadamente fazer essa prece, essa vibração, guardando-nos de todo mal, e que Jesus, nosso Mestre Maior, possa iluminar os nossos caminhos e os nossos intentos, e que eu possa, da melhor maneira possível, interpretar as leituras do dia de hoje. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Glórias e glórias a Ti, que assim seja. Esqueci outra luminária aqui, mas vamos lá com força, com ânimo. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo com as evidências e a razão. Em excesso leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem por base a verdade é uma única que tem o futuro. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos acontecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é na luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e impor a alguém
a fé cega. Sobre uma questão de crença, é confessar a sua impotência para demonstrar que se está certo e com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita. O que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos das verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tende certeza de que todos aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles. Por que se recusam a vê-las? Em alguns é a indiferença, em outros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos. Na maioria das vezes ao orgulho, regando-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, é inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior, porém em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm que aprender tudo. A sua educação está por fazer, mas ela será feita, e se não concluir-se nessa existência, será concluída numa outra. Vou parar por aqui porque eu acho bem razoável essa leitura. Eu acho que é isso mesmo. A fé é raciocinada ou cega. A questão é que você não precisa ficar esperando que um mestre, um guru, te entregue de mão beijada os elementos de fé. A fé é uma coisa que ela pode ser comprovada, especialmente na medida em que você pode, por exemplo, fazer um acordo com seus mentores espirituais e, obviamente, na medida do possível, pedir provas de certas coisas. E com certeza vocês vão ter esses sinais, essas coisas que de um jeito ou de outro vão ajudá-los a reconhecer quando alguma coisa que acontece na sua vida tem a ver com o espiritual ou não. E porque a espiritualidade é assim, você vai conseguindo perceber pequenas coisas. Você, quando se abre para esse tipo para a espiritualidade de um modo geral, você vai receber pequenos sinais, pequenas coisas que vão ajudar a te dar certeza da vida após a morte, da existência da espiritualidade e por aí vai, né? E enfim, né, é importante que a gente, na medida do possível, incremente cada dia mais essa fé, para que isso faça vibrar o nosso coração em relação a alguma coisa a ser construída, né? Quanto mais você fica bem, né, mais estimulado você fica com a fé que você tem, e aí cada vez mais você quer. O prazer é tão grande, tão bacana, é uma coisa tão legal, que aí você cada vez quer fazer mais,
para poder receber essa sensação gostosa de realizar pelo outro. Então acho que tem tudo a ver essa leitura aqui. Hoje eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelas pessoas tristes, pessoas que têm alguma tendência à depressão, tá? Eu estava aqui agora há pouco respirando e estava pensando nisso. E porque as pessoas que de um certo jeito ou de outro, né, eu estou dizendo mantém, tá? As suas químicas mais ou menos equilibradas, elas têm a felicidade, né, de não ter que enfrentar as angústias da depressão. E isso também, por incrível que pareça, parece um contrassenso, mas não é nenhuma vantagem, é apenas uma coisa, né? Uma maneira de expressão, uma forma de expressão, né, do ser humano. Mas todas as outras são aceitáveis e todas as outras têm também o seu valor e devem ser respeitadas. Tá certo? Vamos rezar por essas pessoas então? Aí a gente imagina uma coisa bem alegre, por exemplo, um gatinho subindo aqui nas minhas costas, ou uma brincadeira que você fez de criança, ou alguma coisa legal que aconteceu essa semana, verdadeiramente legal, e aí você imagina tudo isso e começa com essa mentalização, para a partir disso a gente começar a fazer prece, porque essa mentalização de alegria vai gerar uma vibração incrivelmente poderosa, para que os espíritos possam trabalhar essas energias em relação a essas pessoas que estão se sentindo entristecidas e tal. E é justamente com essa força intensa que a gente precisa tocar essas pessoas mais sofridas, para que a gente quebre essa casca que mantém a pessoa isolada da conexão, isolada do convívio, tá certo? Então vamos pensar nessa coisa muito legal. Pai de infinita bondade e amor, estamos agora nessa vibração em prol dos nossos irmãos sofredores, encarnados ou desencarnados, que precisam receber essas bênçãos e essas preces, porque elas com certeza irão elevar as suas consciências, permitindo que eles percebam necessariamente o que precisa ser valorizado. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada e a caminhada desses irmãos, ampliando a nossa visão em relação ao futuro e ao bem. E que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Vou ter que virar assim para conseguir ler. E que parece que tá clarinho, mas não tá tão claro, tá? Que a câmera compensa bastante. Respeito ao próximo. São 2 paginazinhas, tá, gente? Então é curtinho.
Respeito ao próximo está na página 25. Deus não nos fez desligados da humanidade. Somos elo da grande corrente universal e as energias divinas que vão alcançar os outros devem passar por nós, beneficiando-nos ao nosso próximo. Carecemos dos outros, qual eles de nós, na imensa vinha do nosso Pai Celestial. Portanto, o nosso segundo dever é amar ao próximo, como nos aconselhava o Mestre, por intermédio do seu Evangelho de luz. E amar é acatar os direitos daqueles que andam conosco no mesmo caminho. Nada fazemos sem a participação dos nossos irmãos. Cada um nos ajuda em algo de que precisamos. Somos devedores da humanidade, como também emprestamos a ela o nosso concurso, e a fraternidade é o caminho mais desejado na área do bem, ao tratarmos todos como nossos companheiros. As exigências devem ser feitas por nós para com nós mesmos. O apreço, esse deve ser dirigido aos nossos semelhantes. A imposição é o modo de que nos eduquemos à consideração, o ambiente que deve ser feito aos companheiros de labor. O mando deve ser a disposição na disciplina dos nossos instintos. A cortesia haverá de ser o meio de se comunicar mais agradável com os nossos irmãos. A imposição é o caminho interno quando nos indica o bem, e a fraternidade nos faz atrair companheiros para o mesmo convívio. A crítica encontra campo frutífero quando exercido no nosso mundo interno. E a ponderação cresce e faz crescer a nossa amizade em todos os rumos. O mal merecedor de comentários é aquele que fazemos sem referência aos outros. O resguardo nos traz confiança, de qual todos se esforçam para si o melhor. Se tens alguma educação, aplica diante dos outros, e se isso te falta, lembra-te de dar a ti mesmo. O nosso mundo interno é uma lavoura grandiosa que poderá dar muitos frutos e flores compatíveis com o nosso comportamento. Trabalhemos nele. Quando deixamos o nosso sítio íntimo para analisar e falar mal do que não nos pertence, cresce em nós uma erva daninha capaz de sufocar o trigo do bem que já havíamos plantado. As energias que nos foi dada devem ser usadas na autoeducação, estabelecendo assim no nosso reino
a verdadeira harmonia espiritual que refletirá em todos os outros corpos, mas com respeito aos outros, a maior cota que poderemos fornecer para os seus corações é o exemplo dignificante. É a vivência do amor nos carimba os caminhos da caridade. Se dares a devida importância ao teu próximo, nunca perderás. Receberás pelos meios de que por vezes ignoras a atenção que te agradará e te fará feliz. Respeita os direitos dos outros e que eles certamente e por lei respeitarão os teus. E ainda, a harmonia do universo compartilhará comigo no bem que estimas fazer, por necessidade de amar, utilizando o comportamento elevado para ajudar e construir o reino de Deus nos corações, como também o céu em qualquer lugar em que estiveres. Confiemos nas forças superiores e também nas nossas, que elas crescerão de acordo com as nossas disposições de melhorar, sem nunca nos esquecermos da deferência para com aqueles que nos seguem, inundando-nos, e daqueles que nos instruem, seguindo-nos. O respeito é luz, porque ajuda a transformar as trevas em claridades imortais. Texto bonito. Legal demais, né? Vamos então aproveitar esse embalinho para fazer uma prece por nós mesmos? Vamos lá? Pai de infinita bondade e criação, abençoa os nossos caminhos, permitindo que cada um, e todos em específico, possam sentir o sabor maravilhoso da orientação dos nossos bons amigos, que sempre estão tentando nos proteger e fazer com que consigamos o melhor possível. Bons amigos, vós bem o sabeis de que necessitamos e esperamos em Deus e Jesus Cristo, que parte desses pedidos possam ser atendidos minimamente, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, abençoados. Bons amigos, ajuda-nos a vibrar positivamente por cada uma das situações que nos preocupam, para que elas se resolvam com a bondade infinita do nosso Criador. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E por último, não menos importante, coração versus mente. Costumo chamar os comandos do coração de sim e tudo o que vem da mente condicionada de não. O sim é a ação que nasce da presença. É o amor em movimento. O não nasce do passado, da agitação interna. E essa é uma forma de se defender e se proteger das possíveis ameaças da vida. O não, portanto, é uma reação. E sempre que estamos reagindo, criamos uma sintonia muito fácil de ser identificada. As situações negativas e destrutivas se repetem em todos os dias da nossa vida. É tão simples essa leitura, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda, né? Porque uma criança é assim, né? Um indígena é assim, né? Lógico que alguns indígenas são educados, passam por esse processo de educação, né? Que na verdade... Mas essa nossa religião, que traz muito traço das religiões judaico-cristãs, né? Que esse processo de culpa ele é muito terrível, né? A gente tem que sente o corpo sujo o tempo inteiro, o corpo é pecaminoso, né? Isso não é legal. Mas a gente vendo uma criança, né, inocente, brincando livremente, ela não traz o não, ela traz só o sim. Para ela tudo é possibilidade, tudo é liberdade, tudo é amor. Entende? Agora, a partir do momento que ela vai sofrendo traumas, ou enfim, vai passando pelos processos da vida de educação, ela vai se fechando para o mundo, né? E isso vai se repetindo na nossa vida adulta. E cabe a nós, então, refletirmos sobre isso, especialmente, né? O que tem de não na nossa vida? Por que a gente fala tanto não? Por que a gente vibra tão negativamente sobre uma série de coisas da vida, né? Enfim, essa é daquelas reflexões para madrugada, né? Vocês bem sabem. Enfim, que Jesus ilumine o nosso caminho, prepare a nossa caminhada, que os bons espíritos continuem nos ajudando, nos amando, nos libertando, nos orientando, né? Que seja assim. Obrigado, gente, pela presença de vocês. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá.